Bom dia, comunidade Plantec. Hoje estamos com mais uma live aí no ar. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre edifícios inteligentes com a solução Conscope, com a Amanda Mendonça. Com você, Amanda. Bom dia, Kátia, bom dia a todos, obrigada por essa oportunidade. Conforme a Kátia falou, meu nome é Amanda Mendonça, eu sou gerente de canais para distribuição da Conscope. Obrigado pela participação de vocês nesse webinar. Nós já fizemos alguns outros, agora esse aqui é uma nova experiência, é uma live que a gente está iniciando esses trabalhos junto com a Plantec. E conforme a Kátia falou, a gente vai falar aí sobre edifícios inteligentes, né, e um pouquinho de conceito de como que a gente pode adequar a infraestrutura a essa nova realidade, tá? Peço para vocês também nos acompanhar aí através das nossas mídias sociais, LinkedIn e Facebook. A gente também tem feito alguns webinars, aproveitando esse momento aí de pandemia, tá? Bom, eu vou seguir aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocando aí no chat e a gente vai respondendo aí à medida que elas forem surgindo, tá? Então, vamos lá. Então, o local de trabalho hoje, ele está passando por algumas mudanças fundamentais, né? Então, antigamente, quando a gente tinha os espaços fechados, e hoje a gente fala muito de espaços open office, ou seja, espaços mais abertos, né? Então, os espaços hoje, eles são mais flexíveis, a gente tem zona de colaboração, 80% das conexões móveis hoje, elas são iniciadas em ambientes fechados, passando, os smartphones, eles estão se tornando intrínseco ao negócio, né? Outra questão importante que é bastante relevante, que a gente tem passado no nosso dia a dia, é a convergência das instalações com TI. E outro ponto que a gente ouve muito se falar é a questão do IoT, ou seja, internet das coisas, né, de que forma que você pode conectar os seus dispositivos às redes, né. Então, com isso, a tecnologia vem acompanhando essas mudanças, possibilitando a mobilidade e segurança para as pessoas que circulam nesse novo ambiente. Tudo isso com eficiência e confiabilidade, tá? Então, aqui, hoje, a gente vai falar de 5 importantes pilares aí, dentro dessa nova estrutura, né, que é mobilidade, largura de banda, a questão do PoE, convergência de rede e o Move to the Ceiling, né? Então, para a gente começar aqui, o que está impulsionando essas mudanças, né? A gente vai falar aqui a mobilidade, né? O que é mobilidade, né? A mobilidade, ela assegura mais flexibilidade, capacidade de atender às demandas do mercado, uma vez que os empreendimentos, eles podem responder com agilidade e eficiência a qualquer ocorrência. Então, além do mais, a mobilidade, ela traz alguns benefícios, ou seja, elevação do nível de produtividade, diminuição dos problemas de segurança, alta agilidade no fluxo de trabalho e redução significativa dos custos. Então, dentro de uma rotina de trabalho mais flexível e com alta mobilidade, também reduz os custos operacionais, né? Afinal, a gente vai ter um grande impacto nos índices de produtividade, mobilidade e flexibilidade, permitindo que as empresas elas possam atender mais as pessoas e obter maior resultado, ou seja, maiores lucros, né? Isso a médio e longo prazo, tá? Então, dando continuidade, o que a gente tem ouvido falar bastante é a questão do Wi-Fi 6, tá? Então, esse é um novo padrão que continua
servindo para o mesmo propósito, ou seja, conectar dispositivos inteligentes à internet de forma mais rápida e eficiente, conhecido pelo padrão 802.11ac, né, que antigamente era conhecido aí como Wi-Fi 5, né? E quais as vantagens que a gente tem hoje dentro do Wi-Fi 6? É a questão de velocidade. Então, para você ter uma ideia, antigamente a gente tinha no Wi-Fi 5 a velocidade chegava até 3.5 Gbps, e com o Wi-Fi 6 a gente já pode chegar até 9.6. Além do mais, o Wi-Fi 6 ele funciona nas frequências de 2.4 até 5 GHz. O que a gente começa já a falar um pouquinho mais, e mais para frente, que é um dos tópicos que eu comentei com vocês, a questão de banda larga, tá? De multigiga, que é o próximo tópico que a gente vai comentar. Além dessas vantagens do Wi-Fi 6 de velocidade, a gente também tem a possibilidade de mais dispositivos conectados. Então, esse novo padrão se baseia na premissa de cada vez mais dispositivos estarão conectados num único roteador, ou seja, computadores, tablets, consoles, televisores e outros aparelhos inteligentes. E é por isso que o Wi-Fi 6 ele foi pensado em gerenciar melhor múltiplas conexões, criando menos gargalos e tornando o uso mais eficiente em lugares públicos, tá? Outros 2 pontos importantes que a gente tem dentro do Wi-Fi 6 é a economia de energia. E a parte boa de tudo isso é que com o upgrade da tecnologia, apesar de adicionar novos recursos, o novo padrão não exige mais energia, pelo contrário, o Wi-Fi 6 também foi pensado para ser mais econômico, tá? E do ponto de vista de segurança, o Wi-Fi 6 também é mais seguro. Eles foram projetados para serem comercializados, além do suporte para recursos específicos como MIMO e entre outros, e é imprescindível que os roteadores também ofereçam a criptografia, tá? Bom, a gente entrando um pouquinho aí na parte de largura de banda, né? Com tudo isso que a gente falou, é claro que a gente tem que preparar uma rede para suportar velocidades e banda cada vez maiores, né? Então, conforme eu falei para vocês, hoje, com toda essa demanda de mais dispositivos conectados, o que acontece? Aumenta a minha demanda por largura de banda, tá? Então, nas redes, a largura de banda, ela determina a velocidade que os dados trafegam através de uma rede específica. Então, eu costumo usar como exemplo, imagina uma estrada, né, onde todos os carros viajam por ela com a mesma velocidade. Dessa forma, para que tudo funcione de maneira mais rápida, e a via ela precisa ser espaçosa e ampla. E aí, a gente trazendo esse exemplo para o mundo da internet, é como se um megabits fosse equivalente a uma pista dessa estrada. Se, por exemplo, você quiser baixar uma imagem de 6 megas de tamanho e ter uma largura de banda equivalente a uma pista, né, que foi o exemplo que eu utilizei, de 1 megabits, precisaria de aproximadamente 60 segundos para fazer download completo dessa foto. Tá? Então, dentro de uma infraestrutura de rede, quando a gente for projetar, quando a gente for pensar em um projeto, a gente não pode esquecer da largura de banda, tá? Ela é extremamente importante para que se tenha um resultado com qualidade. Então, hoje, a gente comenta, né, a questão de 1 GB, 2.5 GB, 5 GB e 10 GB, né, que é comumente conhecido como multigiga. Porque, além das velocidades de 1 GB e 10 GB, agora a gente também tem a de 2.5 e 5 GB.
né? Então, como exemplo, devido ao alto volume de dispositivos conectados em uma única AP, ou seja, um único access point, isso vai aumentar consideravelmente. E o que acontece? Essa AP, ela deve ter uma comunicação com o switch que atenda a velocidade. Então, hoje a gente pode ter, por exemplo, uma única AP com duas portas de 2.5 ou uma porta de 5 GB, para que não tenha um gargalo nesse ponto da rede, né? E aproveitando para a gente falar um pouquinho sobre esse gargalo, entrando um pouquinho mais no detalhe, o que acontece? Com o desenvolvimento desses novos aplicativos e com essa demanda de novos dispositivos conectados na rede, o que acontece? Antigamente, o gargalo que se existia, se a gente for ver na imagem, era entre os clientes, né, e a AP. Né? O que muda um pouco o cenário hoje? Hoje o gargalo que se tem e que a gente tem que pensar é a questão entre o AP e o switch, né? E para isso você tem que ter a questão do multigiga para poder atender a esse novo throughput, tá? Então, o novo gargalo para obter desempenho máximo não é mais entre o cliente e o ponto de acesso, e sim entre o ponto de acesso e o switch, tá? Bom, entrando um pouquinho agora na questão do PoE, né, ou mais conhecido aí como alimentação remota, ele vai ser ou já está sendo, né, um diferencial para projetos de smart building ou edifícios inteligentes, né, que é o assunto de hoje. E quais os impactos que isso traz dentro de uma infraestrutura? Então, o que acontece? Se a gente for olhar a evolução do PoE, do Power over Ethernet, né, com alguns padrões, a gente teve uma reorganização em tipos de PoE, sendo o tipo 1, que ele vai até 15 watts, né, e você conectava a questão de dispositivos como dispositivos biométricos ou o Wi-Fi com o padrão 802.11n, indo nessa evolução, depois a gente foi até 30 watts, chegando a 60 watts e 90 watts, o que aconteceu? Durante todo esse período, foram tendo a possibilidade de você conectar mais dispositivos dentro de uma rede. Então, hoje a gente já fala de câmera IP, né? A gente fala de dispositivos celulares conectados, aparelhos fixos IP, tem toda a parte de automação também hoje, que dentro de uma rede exige uma demanda, sistemas de alarme, videoconferência, né? Então, tudo isso hoje, além de demandar as questões de banda larga, a gente também tem as questões do PoE, tá? Mas hoje a tecnologia, ela já traz para a gente a questão de chegar até 90 watts para poder atender essa demanda, né? Todos eles usam, para você conectar todos esses dispositivos e ter essa capacidade atendida, né, todos eles utilizam cabeamento estruturado e forçam uma convergência de infraestrutura para a Ethernet. Então, o que acontece? O PoE, ele está evoluindo, o que, por um lado, aumenta muito o número e o tipo de dispositivos que podem ser conectados, alimentados e gerenciados por um único cabo. Por outro lado, aumentou a potência de tal maneira que o agrupamento dos cabos e o efeito térmico a gente tem que considerar dentro dessa infraestrutura que a gente está dimensionando. Para vocês terem ideia, a CoinScope, ela está envolvida em normas sobre energia remota, tá? Desde a IEE, a TIA, CENELEC, e desenvolveu diretrizes para a instalação de cabos de cobre no suporte a todos os aplicativos PoE. A gente também está envolvido em processos para expandir essa capacidade por meio de alguns aprimoramentos que a gente fez dentro do nosso próprio sistema, tá?
Bom, a gente partindo aqui agora um pouquinho para convergência de rede, tá? Então, se a gente for pensar hoje, o que seria a convergência de rede? Nada mais é do que unir duas ou mais redes de comunicação distintas numa única rede, né? E quando você faz essa convergência, ela tem que ser capaz de prover serviços como se fosse para diversas redes, ou seja, atender com qualidade. Então, a convergência, do meu ponto de vista, né, atualmente tem sido um dos temas mais discutidos na indústria de redes. Ela apresenta uma nova visão sobre o futuro das próximas gerações de rede e aplicações multimídia. Dentro da convergência, a transferência de dados que é passada, né, que a gente vem comentando isso aqui ao longo da apresentação, o que é mais importante é que se tenha a qualidade de rede, né? Então, o objetivo de todos é que a convergência, ela tem o objetivo de obter economia em escala e o retorno máximo em recursos, tá? Então, a gente indo um pouquinho aí mais para dentro de como era a infraestrutura de TI, né? A gente antigamente tinha duas áreas, que era a TI e a área operacional, cada um com a sua com as suas atividades do dia a dia, né? Então, quando a gente falava do mundo de tecnologia, de TI, na verdade, eles estavam muito preocupados com a questão de banda. Já a parte de tecnologia operacional, eles estavam preocupados com a parte de equipamentos, dispositivos, né? Ou seja, funções críticas dentro do edifício ficava dentro da parte operacional e tudo que era sensível a dados dentro da parte de TI, tá? E aí, o que acontece? Esses dois mundos, hoje eles se convergem, né? Ou seja, por que eles se convergem? Porque dentro de uma rede, conforme eu comentei, a gente tem os dispositivos, então quando a gente fala de impressoras, telefones IP, estações de trabalho, você já começa a trazer toda a parte de câmeras, access points, e também toda a parte de controle de acesso gerenciado por uma única rede. Então, conforme eu comentei para vocês, antigamente a parte de TI e a parte operacional, elas não se conversavam, né? O que hoje elas têm que se conversar e se unificar, porque a rede hoje, a infraestrutura de rede hoje, ela é uma só, né? E ela precisa funcionar com qualidade para que a gente tenha um melhor resultado, né? E a gente indo aí para o último pilar que eu comentei para vocês, é o Move to the Selling, ou seja, mover a infraestrutura que a gente tem hoje, que antigamente ela era feita pelo solo, hoje ela é feita no teto, tá? Então, hoje, no mesmo ambiente de trabalho, a gente encontra equipamentos conectados em uma mesma rede, ou seja, telefones IP, estações de trabalho e impressoras. As áreas se comunicam e esses dispositivos, eles têm que se conversar, né? Então, o que a gente tem hoje, tá? Dentro de uma infraestrutura simplificada, tá? E até mesmo pela questão da necessidade de multigiga, de banda larga, de modo simples e objetivo, o que acontece? Nós podemos ter muitas aplicações, uma qualidade de infraestrutura de rede entregue por um único parceiro. Dessa forma, a gente pode concluir que a gente está gerando negócio para os nossos parceiros. Cada vez mais os nossos parceiros de negócios têm que estar mais preparados para atender a toda essa demanda de segurança,
BMS, IT, controle de acesso, ou seja, o que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura, dentro de uma infraestrutura de rede hoje, possibilita a que os nossos parceiros de negócio tenham mais oportunidades dentro dos nossos clientes. Então, toda a questão de segurança, audiovisual, BMS, hoje, quando se tem um parceiro preparado para esse tipo de rede, e ele tem que estar preparado para esse tipo de rede, as oportunidades aumentam. Então, o que acontece? A gente tem hoje os nossos parceiros Partner Pro, que são parceiros treinados, capacitados e certificados, tá? Eu já fiz uma primeira apresentação para falar um pouquinho sobre como se tornar um parceiro Partner Pro, mas quem tiver interesse, a gente pode retomar esse tema, tirar algumas dúvidas e ver de que forma que vocês podem participar do time de parceiros da ComScope, tá? Bom, então se a gente for pensar aqui nesses dispositivos que eu comentei com vocês até agora, e se a gente for pensar num modelo tradicional de distribuição, antes a gente tinha dois pontos de rede numa área de trabalho para atender um ou dois dispositivos. Hoje, com um grupo de dispositivos, ou seja, com uma grande demanda de dispositivos atendido por pontos, né, em suas mesas, eles estão diminuindo, e cada vez mais estão sendo instalados em cima do forro, né, então, que aquela questão, aquela informação que eu mostrei para vocês do Moving to the Selling, é isso, né, então a gente está começando a ver que além das instalações tradicionais, como CFTV, CA e wireless, a necessidade de planejar a entrada desses dispositivos IoT, iluminação PoE, sistemas de áudio, entre outros, ela aumentou consideravelmente. Tá? E isso está mudando, né? Agora a gente está falando de características mais colaborativas, espaços abertos, né? E com isso a ComScope ela vem verificando que a norma TIA, que é um pouquinho que eu vou falar para vocês nos próximos slides, para cabeamento, ela vem para atender o wireless e recomenda que essas instalações de 2 pontos de CAT6A em malha, né? Então, isso, no caso de normas internacionais, os critérios, eles são muito parecidos, né? Então, a gente tem que verificar e ter cuidado de implementar uma solução de cabeamento para suportar a segurança multigiga e ainda ter capacidade para PoE, seja de 60 ou 90 watts, tá? Aqui, vamos falar um pouquinho vamos falar aqui um pouquinho de velocidades de rede de energia, né? E o porquê que a gente está falando em taxas de transmissão de 2.5 e 5 GB, que é o multigiga, em distâncias maiores e interferências que podem prejudicar o sinal dos canais de transmissão, tá? Então, quanto menor a interferência que você tem, melhor a qualidade que se entrega dentro de uma infraestrutura de rede. E o que a norma hoje recomenda, né, que é a TIA? Que a gente entregue nesse tipo de solução, onde a gente tem essa alta demanda, cabeamento categoria 6A, tá? E ainda de acordo com as normas, a gente consegue visualizar um único ponto concentrador. Então aqui na imagem que vocês estão vendo, a gente tem esse único ponto aqui, do teto, e levando o cabeamento para diferentes aplicações, tá? Então seja ela estações de trabalho, ou saindo do rack, enfim, as câmeras, né? E tudo isso é atendido pela norma TIA. A gente falando aqui um pouquinho de campos inteligentes, né, ou seja, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de edifícios inteligentes,
o edifício, ele é só uma parte do campus inteligente, tá? Então, tudo isso que a gente comentou agora, além de você trabalhar dentro de um edifício, você pode explodir isso para um campus, para uma cidade, de forma a você atender tanto as questões de data center, né, as questões de comunicação entre prédios, né, enfim, as redes dentro de campos inteligentes, elas podem ser com fio ou sem fio, e aí vai depender das oportunidades que forem surgindo, e soluções híbridas, né, de energia e conectividade. E dentro do campus, você pode atender, conforme eu falei, tanto a parte de cabeada ou não, parte de cobre, fibra, né. E de que forma que a ConScope ela pode te ajudar, tá? Existem 3 maneiras bastante simples aqui que a gente elencou. O primeiro é a arquitetura de rede. Então, por mais de 40 anos, a ConScope ela se preocupa em inovar em infraestrutura de rede, tá? A gente se preocupa em migrar a rede para ter um desempenho melhor hoje e estar pronto para as necessidades futuras. O segundo ponto, quando a gente fala construindo conexões melhores, é a qualidade de conectividade, seja ela no solo, ou seja pelo ar, em edifícios ou em espaços mais abertos, né? A ConScope entende que a rede ela tem que ser robusta e confiável. E, finalmente, por último, a otimização, a questão de largura de banda, tá? Então, à medida que o número de dispositivos conectados e a quantidade de dados que é utilizada, elas aumentam a taxas exponenciais, e a gente entende que essa necessidade, ela é de melhoria contínua, tá? E por fim, para que tudo isso faça sentido, né, a ConScope ela tem um portfólio hoje, desde a parte aí de cabeamento de cobre e fibra, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Do ponto de vista de cobre, os produtos hoje são comercializados, o nome é ConScope NetConnect, tá? E falando um pouquinho rapidamente aqui da evolução de cabeamento, até para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre o nosso portfólio, aqui na parte de cima desse quadro, né, a gente tem aí a norma TIA, né, que é a escola americana, tá? E aqui embaixo a gente tem a ISO IEC, que ela vem da escola europeia, tá? Todas elas permitem interoperabilidade, ou seja, as categorias mais altas têm que ser compatíveis com as categorias mais baixas. Hoje, o que se utiliza, o que se tem falado bastante é categoria 8, tá? Mas aí são muito mais voltados para as questões de soluções em data center, enlaces de 30 metros. A gente ainda não tem isso disponível no Brasil, mas dizem aí que vai ser a categoria aí do futuro para atender essa alta demanda e essa alta densidade de dispositivos dentro de uma rede, que a gente já comentou, tá? Outro ponto importante que a ConScope se preocupa bastante é a questão de normas específicas para cada tipo de ambiente, tá? Então, conforme eu comentei com vocês, dentro daqueles prédios inteligentes, você pode estar voltado para um mercado aí de education, de healthcare, a questão de indústria também é muito bem utilizado, tá? O que a gente recomenda sempre e que a gente vai conversar com vocês aí diariamente é a questão de você fazer uma oferta com qualidade, entregando a categoria 6A, tá? Tudo isso para assegurar os requisitos de largura de banda, IPoE e até todos esses pilares que eu já comentei anteriormente aí para vocês, né?
Ainda dentro das soluções de cobre, NetConnect que a gente tem, então a gente tem a categoria CAT5E, CAT6 e CAT6A, todos eles têm a proteção de blindado e não blindado, tem as questões de flamabilidade, todos os nossos produtos hoje, eles são conferidos através da Anatel, tá? Então, se a gente for olhar aqui na imagem, a gente tem os nossos cabos, tá, de par trançado, a gente tem os pet cords, né? Peraí. Agora foi. Ainda dentro das soluções de cobre, NetConnect, a gente tem os nossos pet panels, e aí vai depender do tipo de infraestrutura que você está ofertando, tem pet panel angular também, tá? Tem as tomadas, a CommScope tem aí as tomadas coloridas também, para você, dependendo do tipo de infraestrutura, se vai ficar aparente ou não, enfim, tem as questões de cores, para atender a todos os gostos aí dos clientes, né? Ainda dentro da estrutura de cobre, a gente tem os plugs RJ45, e aqui o que eu gosto de elencar, né, e de reforçar, é que a gente tem todas as ferramentas para poder fazer, ou para entregar uma infraestrutura de rede com qualidade, tá? As ferramentas para climpar, né, para que você não tenha perdas dentro da estrutura que você está entregando para o seu cliente, né? Então, se a gente for olhar aqui, de uma forma bem simplista, como é que ficaria hoje um cabeamento estruturado horizontal? Então, aqui é um passo a passo. Então, hoje a gente teria aí a sala de telecomunicações, que você tem aí o switch, tem o pet panel horizontal e tem o backbone de voz, né? Indo um pouquinho para dentro da estrutura, na área de trabalho, olhando para o piso, né? Você tem o ponto de telecomunicações, e o que vai acontecer? Saindo da sua sala de telecomunicações, você vai fazer a conexão através desse ponto de telecomunicações. Você pode colocar um ponto de concentração para que você possa gerenciar essa comunicação até a área de trabalho, né? Você conecta os pet cords, até do switch até o pet panel, então aqueles pet cords que eu já apresentei, que a gente tem dentro do nosso portfólio. E do ponto de telecomunicações, você conecta os pet cords ligados aos dispositivos, seja ele computadores ou até mesmo os aparelhos IPs, né? E tem a segunda opção que eu comentei com vocês, que é a infraestrutura hoje, que ela é feita pelo forro, né? Então você pode ter uma AP conectada, chegando um cabeamento horizontal do pet panel para o AP, tá? Aí você pega o pet cord, conecta uma câmera IP, ou seja, dispositivos PoE, desde essa AP que está no teto, tá? Então, de forma simplista, essa é a maneira mais correta que a CommScope recomenda para fazer uma boa infraestrutura, para você ter uma boa infraestrutura de rede, né? Aqui vou falar um pouquinho das soluções óticas que a gente tem, tá? Então, esse daqui são os bastidores. Nesse exemplo que eu estou aqui, tem até 48 fibras, mas ele pode chegar aí até 96, tá? A gente tem os acessórios para toda essa parte de fibra, né? Então, desde o pet cord, DIO, pigtails, enfim, os cassetes para poder fazer essa conexão, tá? Então, aqui, só dando um zoom nesse DIO que eu comentei aqui com vocês, você pode ter, conforme eu comentei, os 96 DIOs, tá? Dentro de uma
dentro dessa montagem aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, as soluções de cabos óticos, a gente também tem todos os tipos de cabo, para cabo interno, cabo externo, cabo híbrido, cabo interlock, autossustentável, tá? Todos eles, você vai ter a parte de fibra multimodo e monomodo, para atender aí OM3, OM4 e OM5, tem toda a proteção interna e externa, proteção metálica, a gente tem as questões de flamabilidade, e a gente não pode deixar de falar também que todos os produtos, eles são reconhecidos aí pela Anatel, tá? Então, se a gente for olhar aí o passo a passo agora da parte de fibra ótica, né, quando a gente olha o cabeamento estruturado para backbone, então a gente tem lá a sala de telecomunicações, né, a gente tem o cabo de fibra ótica, a fibra, né, conectada aí ao pigtail, a gente tem as emendas, né, o acoplador, tá, e dentro dessa pequena estrutura aí tem aquele DIO que foi o que eu mostrei para vocês, tá? E o que vai acontecer? Do meu switch, eu vou ligar um pet cord até o acoplador, assim, da mesma forma dentro da sala de telecomunicações ou da sala de equipamento, e a gente vai ter aí o cabeamento estruturado de forma bem simples aí para backbone, né? Então, o que a CoinScope hoje tem de melhores práticas aí? Os DIOs, pet panels, pet cords, eles têm que ser todos identificados e legíveis, então se você for ver aqui na imagem, esse é o tipo de imagem que a gente quer ver quando você vai fazer uma infraestrutura de rede, tá? Não pode ter obstruções, ou seja, acesso, fluxo de ar, energia, portas, não pode acontecer isso. A gente tem que ter cuidado com os tamanhos dos bundles que a gente tem, ou seja, esse cabeamento aqui, ele tem que estar muito bem, com os tamanhos muito bem definidos, né? Cuidados com raios de curvatura e esmagamento também, tá? Pessoal, acho que é isso, né? A mensagem que eu deixo aqui para vocês, essa aqui é uma mensagem de um amigo nosso da CoinScope, que ele está diariamente conectado e passa sempre para a gente algumas mensagens aí voltado para o mundo tecnológico. Então, na vida, a mudança é inevitável, né? Nos negócios, a mudança é vital, né? Ou seja, a tecnologia está aí no nosso dia a dia, a gente tem passado isso mais do que nunca agora, né? Então, a gente tem que estar muito preparado para esse novo mundo que tá acontecendo, ou que já aconteceu, né? Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de vocês, peço que todos nos sigam aí nas redes sociais da CoinScope, tá? Quero agradecer imensamente aí mais uma vez a Plantec, tá? Por essa oportunidade, e que a gente possa fazer bons negócios, tá? Eu estou aqui à disposição, voltei aqui com a minha câmera, e estou aqui à disposição para dúvidas ou informações adicionais aí que vocês precisem, tá? Kátia? Olá, pessoal. Bom, Amanda, não tem perguntas no chat. Agradeço também a audiência de todos. Foi mais um conteúdo enriquecedor. A equipe da Plantec está à disposição, caso vocês tenham algum projeto. A Amanda também está em conjunto com a equipe comercial. E até sexta-feira na nossa próxima live com o nosso parceiro Seven. Abraço. Tchau, gente. Muito obrigada.